Olá, meus queridos, muito bom dia, né? Para mim é bom dia, porque eu tô gravando essa palestra agora de manhã, mas com certeza boa parte de vocês vão estar vendo só isso à noite. Então eu espero que o dia de vocês tenha sido pleno e maravilhoso e que a noite seja assim transformadora, de muita paz, de muita presença do Cristo, de muita transformação aí em todas as áreas de sua vida, com prosperidade, com alegria, com bondade, né, com muito entendimento. Vamos lá. A nossa reflexão de hoje, ela vem do livro Pão Nosso, capítulo 122, Pecado e Pecador. E a gente começa com uma epístola de João. E nessa epístola, João nos orienta que a gente faça o bem, porque quem faz o bem é de Deus. Porém, quem faz o mal não viu a Deus ainda. Então vamos fazer uma reflexão, acho que muito importante para a gente sobre essa colocação de João de uma maneira tão clara e tão bem explicada por Emmanuel nesse capítulo. Eu convido todos a lerem nas suas casas, a estudarem esse capítulo, que ele toca bastante o coração da gente. Pecado e pecador, olha só, né? Essa colocação de pecado e pecador e falar, né, que quem ainda, né, persiste no mal, não vê a Deus, não percebeu a obra de Deus em sua vida, ela é bastante importante para a gente rever como que a gente observa, seja em nós ou seja no outro, as coisas que ainda não caminham bem. Como assim, Sandra? Essa reflexão ela vem trazer de que o Cristo, ele não é a favor do pecado, mas com relação ao pecador, com relação àquele que cometeu a falha, ele percebe, ele permite, ele nos dá a oportunidade, e quando digo nos dá é porque todos nós, em algum momento, já fraquejamos na nossa caminhada, já cometemos as nossas falhas, já tivemos comportamentos que por muitas vezes são reprováveis, já fizemos escolhas que com certeza nós já nos arrependemos. E o que aconteceu? A bondade de Deus, o seu amor nos alcançou. O grande exemplo disso é Jesus, sempre a nos guiar, a nos auxiliar, a ser o nosso modelo e estar ao nosso lado, independente das nossas escolhas. E se nós não percebemos, é porque com certeza nós muitas vezes viramos as costas, né? Damos de costa para Deus, para Jesus e para os seus ensinamentos. Então, as oportunidades são dadas para nós todos os dias, para que a gente refaça, né? Reconstrua os pedaços e as nossas escolhas que não foram tão felizes. E o Pai está lá a nos aguardar, a nos acolher com tamanho amor, como quem acolhe um filho que está há muito tempo fora, em escolhas infelizes, mas que espera, o pai espera que uma hora a gente se desperte e volte. Então não é ser a favor de coisas, de aspectos ruins, mas é perceber e dividir que a nossa essência, como filhos de Deus, é uma essência boa. Nós carregamos dentro de nós os nossos melhores sentimentos e os melhores sentimentos do Cristo em semente, em nós, para a gente fazer a melhor obra possível. Mas muitas vezes a gente não dá a devida atenção a essa semente e não deixa com que ela floresça em nós, nas nossas atitudes, na maneira como a gente olha o mundo. Mas acho que o convite também de João nessa carta é a gente observar se nós estamos no campo do julgamento com relação aos nossos irmãos. Veja bem, quando a gente vê alguém perdido, quando a gente vê algumas ações ainda muito más no mundo, sejam os crimes, tudo isso, será que dentro do nosso coração, de maneira velada ou muitas vezes até mesmo explícita, a gente não gostaria que esses irmãos fossem aniquilados? Que tudo isso sumisse? Quantos de nós, muitas vezes até de maneira velada, falam, olha, já foi tarde, porque a gente quer se livrar
né, daquela situação, e muitas vezes a gente se termina condenando as pessoas ali, sem dar a elas uma segunda oportunidade, ou perceber que toda ação tem uma reação. Então, que a gente, os nossos irmãos, eles vão de alguma forma pagar, né, por aquilo que eles fizeram, terão as consequências daquilo que eles fizeram. Mas isso não significa que não tenha ali a oportunidade de dias melhores, de dias mais felizes, de escolhas mais felizes, de ações que sejam reparadoras. Então também vem chamar a nossa atenção essa epístola de como é que a gente olha o pecado e o pecador. Se o pecado é um desperdício com relação ao alvo, que é fazer o bem, e a gente se perde nesse caminho, a gente erra o alvo e se prende a tantas situações que são só materiais, que são só momentâneas, são circunstanciais daquele momento, e a gente está envolvido, eu vou dizer, nas ilusões do ter aqui e não do ser. Então, às vezes, a gente está iludido na matéria, iludido sobre o poder e a posse que fica após a morte. E aí? Como que é essa ilusão, né? Quando a gente desperta, a gente quer uma oportunidade para fazer melhor. A gente quer uma oportunidade, né? Quantos de nós falam assim, olha, eu gostaria de ter hoje meus 20 anos, meus 18 anos com a experiência que eu tenho hoje. O que isso quer dizer? Que a gente já fez escolhas que não nos deixaram por total feliz. E que talvez com a sabedoria que a gente tivesse hoje, se tivesse mais tempo, a gente faria escolhas muito mais felizes. Se a gente percebe isso em pequenos trechos da nossa vida e a gente no fundo pede por essa oportunidade, por que não permitir essa oportunidade aos irmãos que estão ao lado? Um ensinamento muito importante dessa lição é falar sobre o amor. Que quando a gente ama verdadeiramente alguém, como Cristo nos ama, como Deus nos ama, a gente olha ao lado melhor da pessoa. Uma mãe, um pai, quando olha para um filho, ele tenta ver o melhor. Tenta plantar ali, dar a oportunidade de sempre destacar o melhor daquela pessoa. E apesar das nossas falhas, vamos pensar aqui, né, neste plano, apesar de nossas falhas, os nossos pais, as pessoas que estão da nossa família ao nosso redor, sempre torcem por nós, acreditando que a gente pode fazer melhor e merece uma oportunidade para fazer melhor. Então vamos pensar assim, se nós, imperfeitos que somos, ainda caminhando, buscando um aprendizado, buscando um entendimento do que é um amor verdadeiro, temos esse sentimento para com os nossos, imagina o Pai Celestial para com toda a humanidade. Vendo muitas vezes as barbáries que nós cometemos aqui, as oportunidades infinitas, que nos dá de fazer uma construção melhor. Isso não significa que a gente não responda pelas coisas que a gente faz. Que as dores, sejam elas da consciência, seja do tempo perdido, seja das escolhas mal feitas, sejam as dores, das nossas cobranças, da vergonha que nós sentimos muitas vezes por termos cometido algumas falhas, não nos visite. Sim, ela nos visita. Mas o que a gente não pode esquecer é que no lugar de a gente ficar ali lamentando, muitas vezes jogados, sobre a cobrança, e o martírio, se autoflagelando sobre aquilo de errado que a gente fez, que a gente não perca tempo em reconstruir hoje uma atitude melhor. Que a gente não perca tempo de reconstruir hoje uma ação que vá aos poucos neutralizando. Tem uma passagem, do Evangelho falando que o amor ele é capaz de cobrir os pecados? Sim, é. Porque na proporção em que a gente vai espalhando amor, a gente vai ganhando a amizade, a confiança e a gente vai reconstruindo o jardim que muitas vezes fomos nós que em algum momento, em alguma das nossas passagens destruímos.
quando a gente tem a oportunidade de levar, através das nossas atitudes, uma palavra de apoio, uma esperança, uma visita, o nosso silêncio, muitas vezes perante a falha alheia, trazendo nisso uma benevolência em não estar ali, né, de uma forma chicoteando ou rindo ou regozijando sobre o erro dos outros, porque essa não é uma atitude nem um pouco cristã. A gente começa a conservar nas nossas atitudes sentimentos e ações cristãs, nós já estamos fazendo as pequenas mudanças, seja no nosso olhar para o outro e seja nas nossas atitudes, que muitas vezes lá atrás já foram demasiadamente destruidoras na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Então, essa passagem, ela vem trazendo uma reflexão do quanto a gente pode ser fraterno, do quanto a gente pode ser amoroso, do quanto a gente pode construir a cada dia sem julgamentos, permitindo e orando para que o despertar, para que as pessoas, para que nós possamos virar no sentido do Cristo, percebê-lo na nossa vida, perceber o amor dele e construir muito com isso. Essa é a reflexão de hoje. Um grande beijo no coração de todos vocês, muita saudade, mas acho que a gente está cada dia caminhando para um breve encontro. Uma excelente noite a todos.